Está encerrada a votação. Sim, 353, não 134, uma abstenção. Está aprovado o substitutivo oferecido pela comissão especial. Senhor presidente, nós chegamos, portanto, aqui à votação do destaque e, sem sombra de dúvidas, apresentamos um destaque naquilo que é a pior parte deste projeto de ampliação das prerrogativas parlamentares ao ponto de transformá-las num verdadeiro manto de impunidade para este Congresso Nacional, para esta Câmara dos Deputados. Eu ouvi uma série de defesas, algumas mais ponderadas, outras menos, mas nenhuma delas consegue lembrar que nós, quando fomos eleitos, não recebemos uma carta branca do eleitor para cometer crimes. Nós não recebemos a autorização para aqui agir contra a Constituição brasileira. Se ataca o tempo inteiro, dizendo que o ministro do STF tem mais poder do que este, que é o poder legítimo do povo, quando, na verdade, por exemplo, no caso do IOF, nós avisamos o tempo todo, é inconstitucional e vai cair no Supremo Tribunal Federal, porque a nenhum de nós é dado o direito de votar contra a própria Constituição brasileira. Maiorias eventuais não podem mudar princípios básicos da Constituição. O mesmo raciocínio vale para aqueles parlamentares que querem, dentro da lógica da prerrogativa, ter o direito, por palavras, por redes sociais, pelos seus discursos, cometerem crimes de racismo, transfobia, de ataque, de ódio, colocado o tempo inteiro. Nossas falas têm que ser absolutamente defendidas naquilo que é a expressão de alguma opinião política, do debate próprio, não para cometer crimes e seguir cometendo. E além do mais, além disso, esta ideia que inverte a lógica de um deputado que está preso, aqui a gente avalia a manutenção ou não dele da prisão, faz o contrário. Agora, para correr o processo, é preciso autorização prévia desta Câmara. E como disse alguém que defendeu exatamente contrário a isso, entre 88 e 2001, quando este tipo de mecanismo estava previsto, não houve nenhuma autorização para que deputado fosse processado aqui. Ainda mais com a lógica do voto secreto. Falam aqui e constroem uma narrativa de perseguição absolutamente inexistente, porque aqui o que se quer de fato é uma grande ação entre amigos, numa perspectiva de blindar agora para aqueles que continuam metidos num esquema de desvio de emendas parlamentares, do orçamento secreto e continuam a cometer crimes. Chegaram a apresentar um destaque, deputado Renildo Calheiros, para tirar o que talvez seja o único ponto positivo desse projeto, que é o parágrafo 4º, que prevê que a prescrição deveria ser suspensa. Mas aí retiraram, porque ia escancarar a vergonha desta noite, que é uma tentativa de construir uma lógica de impunidade. Eu vi, inclusive, deputados confessando, sim, é uma PEC da blindagem, queremos nos blindar contra o STF. Num sentido bizarro dessa história, que é nós aqui juramos defender a Constituição e entendemos que o STF, esse que é escolhido sim dessa forma, segue agindo muitas vezes como guardião da Constituição brasileira. E eu termino dizendo uma última coisa. Muitos aqui disseram, nunca vi este plenário livrar a cara de um criminoso desde a Constituição de 88. Pois é, desde a Constituição de 88 nós também não tínhamos visto um golpe, um atentado contra o próprio Estado democrático de direito, a lógica contra a democracia. E é exatamente neste contexto que os senhores hoje estão querendo ampliar a prerrogativa e garantir impunidade para esses. Aliás, no próprio caso que estava em discussão aqui agora, de agora um líder que vai ser líder lá nos Estados Unidos, e a previsão de não levar falta e poder registrar presença
pelo Infoleg, para garantir que o líder participe de reuniões aqui no Brasil, vai ser subvertida por uma lógica para impedir que um deputado fujão tenha o seu mandato cassado por faltas nesse processo. É nesse sentido que o pessoal apresenta esse destaque e pede aos deputados o apoio para ele. Antes da votação, Talíria Petroni enquadrou Hugo Mota em outra pauta que movimentou a casa e cobrou do presidente uma posição após o PL fazer uma manobra para proteger Eduardo Bolsonaro. Antes aqui de falar, é lamentável ouvir o que a gente ouviu de, inclusive, gente que é acusada de matar alguém porque dirigiu bêbado. Mas eu vou continuar aqui. Presidente, eu queria sua atenção, porque o artigo 10º trata das atribuições de nós líderes, que são várias, dentre elas fazer uso da palavra, inscrever membros da bancada para comunicações parlamentares, participar pessoalmente das comissões para encaminhar voto, com direito de voz, encaminhar a votação. E eu não vou gastar meu tempo todo lendo o artigo 10º. E o artigo 38, 38, ele trata das ausências de parlamentares por missões. E ele estabelece de forma taxativa que um parlamentar só pode se ausentar por missão por 8 sessões exercidas dentro do país e por 30 sessões desempenhadas no exterior. Nessa mesma toada, o artigo 240, no seu inciso 3º, ele trata de que um parlamentar, dependendo do número de faltas que ele tiver, ele perde seu mandato. Por que eu trouxe esse arcabouço de artigos, presidente? E eu queria que Vossa Excelência pudesse prestar atenção, porque, presidente, nós vimos que a oposição informou que irá indicar o deputado exilado, fugido, desaparecido, Eduardo Bolsonaro, como líder da minoria. E aí nós estamos vendo, já que ele decidiu, primeiro tirou uma licença bancada pelo papai dele, foi para lá, ficou lá. Agora ele está com o tempo dele contando. E aí o que a oposição quer? Eu estou aqui sendo grosseira, porque tem que ser mesmo. Mas, presidente, é muito sério. Quer indicar ele para ser um líder, que deveria ter assento, inclusive, no colégio de líderes, para tomar decisões sobre essa casa. Eu pergunto a Vossa Excelência, depois eu vou aí lhe entregar um ofício, qual vai ser o seu posicionamento sobre isso? Porque não é possível que um parlamentar receba salário pela Câmara, esteja fora do Brasil, trabalhando contra o Brasil, atacando a nossa soberania, estimulando um país estrangeiro de atacar economicamente nosso país, de atacar militarmente nosso país, e ele ainda vai ser premiado como líder, atacando o país e atacando essa casa. Então, Vossa Excelência, eu tenho muito respeito pelo senhor e eu gostaria de saber qual é a posição dessa presidência em relação, para concluir, presidente, muito obrigada, em relação a essa situação de uma possibilidade de Eduardo Bolsonaro liderar um grupo nessa casa. Enquanto, inclusive, tem uma cassação dele tramitando lentamente, que no nosso entendimento deveria ser concluído o mais rápido possível em nome da democracia. Não é sobre esquerda, direita, governo, oposição, é sobre a democracia e a soberania brasileiras. Eu recolho a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência e dizer que esta presidência não pode tomar nenhuma providência na base da especulação. Nós estamos ainda no campo das notícias, aguardaremos a presidência ser oficiada sobre a decisão da liderança da minoria, me parece, a minoria ou a oposição, a liderança da minoria. Agora, tenho também que registrar que a escolha de líderes não depende da presidência da casa. São os deputados, as bancadas que fazem essa escolha. É claro que se trata de um caso atípico, nós vamos fazer uma análise, vamos conversar com os partidos de oposição e, no momento certo, responderei à questão de ordem de Vossa Excelência, que, inclusive, me parece que chegará de forma escrita. Então, eu agradeço a Vossa Excelência e darei a resposta no tempo oportuno. Maria do Rosário não perdoou. Senhor presidente, no esteio da questão trazida pela deputada Talíria, a minha questão de ordem é sobre prazos e procedimentos que eu gostaria que a mesa diretora avaliasse acerca do COÉtica, do Conselho de Ética. Considerando que existem 4 representações no Conselho de Ética contra o deputado Eduardo Bolsonaro, sobre temas diversos, mas abordando, em geral,
práticas criminosas e atentatórias aos interesses nacionais por parte deste então parlamentar, que vinham sendo patrocinadas para interesses de outra nação, de nação estrangeira, contrária à soberania do Brasil, contrárias à pátria brasileira, para incidência e pressão sobre poderes da República, inclusive com a incitação criminosa deste parlamentar a atos violentos, a atos atentatórios aos direitos de brasileiros e brasileiras, que estão prejudicando economicamente e social o país, na medida em que a taxação de 50% é reivindicada do governo norte-americano, é reivindicada erroneamente ou não, megalomaniamente ou não, por Eduardo Bolsonaro, como responsabilidade sua. Eu pergunto, em questão de ordem, por que, senhor presidente, e gostaria que a mesa atentasse que todas as matérias constantes no Conselho de Ética foram devidamente distribuídas para parlamentares que são relatores, menos aquelas que estão afetas a Eduardo Bolsonaro. O que significa, senhor presidente, que deve ser avaliado se a condução deste Conselho não está orientada para, aí sim, a blindagem a Eduardo Bolsonaro e privilégios a este parlamentar que estão indevidos, uma vez que as suas responsabilidades devem ser aferidas nessa casa. Portanto, integrantes da extrema-direita e traidores da pátria como Eduardo Bolsonaro estão se valendo de interesses aqui dentro e de apoio político que impede de serem devidamente avaliados nas suas condutas criminosas e que ferem o decoro parlamentar. No mesmo sentido, senhor presidente, formulo questão de ordem acerca da atuação da Câmara dos Deputados no que diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça e a atuação acerca do caso relacionado a Carla Zambelli, que também, senhor presidente, tem recebido como criminosa e foragida uma atenção indevida acima das prerrogativas que faz jus.